Culto maravilhoso, na verdade. Tantas coisas já recebemos do Senhor, glória a Deus. Louvores, abençoado, momento de oração tão marcante em nossas vidas. Tudo isso só é possível porque o Senhor se faz presente. Não se trata de som, iluminação, tela, não. A diferença está na presença do Senhor Jesus aqui neste lugar, em nossas vidas. E eu creio que você já sentiu a presença dEle, amém? Creio que você ainda continua a sentir a presença do Senhor, amém? E o Senhor ainda tem coisas poderosas para revelar aos nossos corações. Guarde isso, queridos, onde o Senhor está, de fato, a fartura de alegria, onde o Senhor Jesus está, milagres, sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Podemos ver sinais, prodígios e maravilhas, sim, queridos, de forma física, de forma, posso dizer, espiritual, porque o Espírito de Deus, ele trabalha no nosso interior, amém? Então, queridos, tenha certeza que nesta noite, realidades espirituais estão acontecendo em nossas vidas, em nossos corações, amém? Não iremos voltar às nossas casas da mesma forma que nós entramos aqui, mas tocados pelo poder do Senhor Jesus aqui neste lugar, amém? Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo a Tito, amém? Tito, capítulo 2, do verso 11 até ao 15. Glória a Deus. Tito, capítulo 2, verso 11, e vamos até o verso 15. E você pode ver aqui comigo na tela, que diz o seguinte: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Amém? Feche seus olhos por gentileza. Pai querido, aqui está a tua igreja. Ó Deus, e aqui, ó Pai, acabamos de ler a tua palavra. A tua palavra que é tão instrutiva aos nossos corações, às nossas vidas. E é na autoridade do teu nome, ó Deus, que intercedemos a revelação do Senhor para cada coração aqui presente. Ó Deus, cada vida aqui presente, um propósito do Senhor. Ó Deus, não queremos andar conforme as nossos próprios pensamentos, desejos, instintos, mas queremos andar mediante a instrução da Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é poderosa para consolar, exortar, edificar. A Tua Palavra é aquela que dá a Tua igreja direção, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a Tua Palavra. Ó Deus, que nesta noite o sobrenatural venha acontecer em cada coração, em cada vida, no nome do Senhor Jesus. E também na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a tentativa das trevas de frear, ó Deus, o entendimento da Tua palavra nos corações dos Teus filhos. Ó Deus, clamamos sim e temos a plena convicção que sairemos daqui, ó Deus, transformados no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você concorda, dê um glória a Deus, um aleluia, um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, esta palavra ela é tão poderosa, e isso se trata de uma carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, chamado Tito. Tito, ele era um presbítero, Tito era um pastor.
ele era um auxiliar de Paulo em suas viagens. Há ocasiões que ali Tito estava presente. Um homem de Deus, um homem chamado para o exercício da boa obra. E Paulo, como um grande mestre, também um grande pastor e responsável, ele agora escreve para Tito uma carta de instrução. E essa carta começa a falar sobre a graça da salvação. Amém? A salvação para todos os povos, a salvação para todas as pessoas. E eu até aqui, queridos, quero dar um título a esta ministração como a graça transformadora. Amém? A graça transformadora. Porque de fato, queridos, a graça que está diante de nós, ela tem um poder transformador, amém? É tão comum falarmos a graça, o favor imerecido de Deus, a graça, a presença do Senhor, mas precisamos nos atentar, queridos, que há uma profundidade, há uma riqueza, queridos, poderosa nesta palavra graça. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque a graça, ela foi representada, ou melhor, ela foi manifestada aos homens através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Se todos nós aqui hoje estamos diante da graça do Senhor, foi porque Jesus, Ele veio, se revelou e apresentou a mim e a você a graça. O favor imerecido de Deus, amém? E Paulo instrui o seu filho na fé sobre a graça. Mas por que agora Paulo fala sobre a graça ao seu filho na fé? Porque havia um problema na humanidade. E que problema é esse? O pecado. Então agora Paulo fala de uma solução. E que solução é essa? A graça, Jesus. O pecado como problema e a graça como uma solução, amém? Glória a Deus. Todos nós que estamos aqui, que fomos alcançados pelo Senhor, não somos escravos do pecado, amém? O pecado não tem poder sobre nossas vidas, o pecado não nos domina, porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Amém? Sim, se existe um povo poderoso, se existe um povo que rompe todas as barreiras, é o povo de Deus, é o povo que não é escravo do pecado, mas é um povo que tem o poder em Deus, em Cristo Jesus, para vencer o pecado. O pecado não nos domina mais, amém? Glória a Deus. Quem domina agora a nós é Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 14, temos uma revelação tão poderosa e é uma confirmação daquilo que Paulo agora começa a instruir a Tito, dizendo o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de quê? De graças, de graça e de verdade, amém? Temos aí, queridos, uma confirmação da pessoa de Cristo Jesus como a graça revelada. Temos também a clareza que esse plano de salvação, essa graça, já estava no coração do Senhor antes da fundação do mundo. Glória a Deus. É muito comum estarmos na igreja e ao cumprimentarmos os nossos irmãos, graça e paz, irmãos. Isso é tão lindo. A paz, a graça do Senhor. Isso é lindo, queridos. Eu geralmente, quando subo no altar, eu falo graça e paz. Mas entenda bem uma coisa: precisamos perceber, compreender a profundidade dessa graça que está diante de todos nós. Porque a graça, ela não só teve um efeito isolado no momento que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. A graça, ela tem um plano completo para a sua vida e para a minha vida, amém? Um plano eterno. E a vontade do Senhor para mim e para você, que venhamos viver em plenitude a graça que nos foi revelada, amém? Preste bem atenção. A graça chegou até você.
E hoje você testifica dessa graça. Que bênção! A graça do Senhor me alcançou. Que bênção! Hoje eu posso dizer que sou filho de Deus. Que bênção! Hoje eu posso contar com a graça do Senhor. Mas entenda bem uma coisa. Essa graça que está diante de mim e de você, ela tem um caminho. Esse caminho chama-se eternidade. Eu estou falando do Senhor Jesus. Amém? Porque um dia todos nós iremos ter um encontro com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa graça se diz o seguinte, que hoje nós já vivemos a eternidade. Glória a Deus. Porque, queridos, nós não vivemos, ou melhor, nós não fomos nós não fomos alcançados pela graça para um dia morar nos céus. Nós fomos alcançados pela graça para já estar vivendo uma parte do que é os céus, amém? É isso, glória a Deus. Então entenda bem uma coisa, todos nós hoje que estamos aqui, que adoramos ao Senhor, sentimos a presença dEle, nós já começamos então a participar, queridos, de parte daquilo que iremos viver eternamente. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, é claro, os irmãos estão aqui rasgando o coração. Quando nós oramos, os irmãos estão também a rasgar o coração diante do Senhor. Sente a presença do Senhor. Isso é apenas o início, amém? Porque nós iremos viver ainda o melhor de Deus, queridos. Nós ainda iremos viver o extraordinário do Senhor. Queridos, que sejamos fiéis naquilo que nos foi confiado, naquilo que o Senhor nos permitiu. Porque no muito o Senhor nos colocará. Amém? Que sejamos fiéis nesse momento, posso dizer no pouco, porque um dia o Senhor irá chegar diante de mim, de você, e vai falar, olha, você foi fiel nesse pouco, e agora no muito eu vou te colocar, entra então no gozo do teu Senhor, amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra pode dar um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que essa graça revelada em Jesus Cristo, que se mostra salvadora, que se mostra transformadora, que se mostra redentora, queridos, e ela tem o desejo de produzir em nossas vidas não apenas um ato isolado, como a salvação, mas é um processo contínuo de transformação, amém? É um processo contínuo de transformação, porque a cada dia o Senhor revela-se a mim e a você, e a cada dia nós nos tornamos a sua imagem e a sua semelhança. A cada dia nós avançamos mais diante do Senhor. Glória a Deus. Quem tem telemóvel aqui? Lógico, todos têm, não é verdade? Quantas vezes nós vamos olhar ali uma aplicação e vem a mensagem, né, para atualizarmos a aplicação? Preste bem atenção, queridos. Se a gente não atualizar aquela aplicação, ficamos o quê? Desatualizado. Não é? Não, e muitas vezes essa atualização ela vem para corrigir erros, não é isso? Sim, eu já trabalhei, queridos, desenvolvendo alguns trabalhos na empresa, e muitas vezes nós entrávamos ali no sistema da empresa, aquilo que impedia o bom funcionamento, nós corrigíamos, e então nós íamos de máquina em máquina, ou entrávamos na rede, e fazíamos ali o que? A atualização do sistema. Então a atualização era o que? Uma melhora. Queridos, o Senhor, Ele nos permitiu avançar até um nível, mas a cada dia o Senhor Ele quer trabalhar no meu e no seu coração, através dessa graça transformadora. A cada dia seremos atualizados, a cada dia receberemos mais do Senhor. Quem recebe isso em nome do Senhor Jesus? Amém, queridos? Essa graça foi a graça que nos alcançou, que nos encontrou, queridos. Não fomos nós, mas foi o Senhor. Quem crê nisso, amém? É verdade. Eu me recordo de um louvor um pouquinho antigo, glória a Deus, mas são louvores que têm marcado tanto a nossa vida, né, que fala que nós éramos pobres, perdidos e pecador, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor estendeu as suas mãos para mim e para você. Que louvor é esse? Quando Jesus estendeu as suas mãos,
quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Como nós éramos, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos perdidos na escuridão, nas amarras do inimigo. Por nós mesmos nós não conseguiríamos sair, nós não poderíamos, queridos, dar passos, mas foi o Senhor, queridos, que estendeu a sua mão para mim e para você. Foi o Senhor que nos atraiu até a sua presença, amém? E hoje, queridos, fomos alcançados por essa tão grande e transformadora graça, amém? A graça do Senhor. Glória a Deus. Há um texto maravilhoso que está em Efésios capítulo 2, do 3 ao 8. E eu quero ler rapidamente aqui aos irmãos. Diz o seguinte, o verso 3. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Não somos nós, queridos, mas a bênção do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou e aqui nós estamos hoje, amém? Você e eu somos bem-aventurados, você e eu somos mais que felizes. Mas entenda bem uma coisa, queridos, é onde eu vou chegar. É impossível nós olharmos ou pensarmos em graça sem olharmos para a cruz. Porque é através da cruz, queridos, que foi revelado essa graça tão poderosa, que essa graça se tornou conhecida a mim e a você, amém? Resgatados do pecado e agora estamos diante da graça, através de Jesus. E essa graça que está diante de mim e de você, preste bem atenção. A graça, o favor imerecido de Deus, exige de mim e de você responsabilidades, amém? Não é apenas, eu recebi a graça e ponto final, não, essa graça que chega a mim e a você, nos leva a ter uma vida diferente, a ter uma vida também de direitos, porém, responsabilidades, glória a Deus. Quanto pode dar um glória a Deus? É isso mesmo, querido, não fique triste, porque essa responsabilidade é maravilhosa, amém? Glória a Deus. Essa responsabilidade está ligada agora a um novo estilo de vida, amém? Glória a Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem recebe isso em nome de Jesus? É uma palavra tão bonita, mas entenda bem uma coisa, é uma palavra que nos leva a um nível de responsabilidade, porque o velho homem, a velha natureza agora morreu, ficou para trás. Agora nós avançamos para as coisas novas, nós avançamos para uma vida nova, tudo se fez novo, amém? E é isso que o Senhor tem para mim e tem para você, porque esse algo novo é maravilhoso em Deus. Esse algo novo, essa vida nova em Deus, preste bem atenção, ela sim é desafiadora, por isso que nós precisamos da graça. Há desafios, há lutas, mas a graça do Senhor, a presença do Senhor nos faz avançar de glória em glória. Quem recebe isso em nome de Jesus?
E o Senhor nos chama, preste bem atenção, o Senhor nos chama para vivermos uma vida de glória em glória. É um caminho, esse caminho que nos leva à verdadeira identidade. Quando Deus fez o homem, Deus dá ao homem a sua semelhança. Essa semelhança foi perdida com a introdução do pecado. O homem, ele caiu, e quando nós encontramos a palavra queda no Antigo Testamento, se fala do pecado, o homem, ele caiu, mas veio de imediato a promessa de redenção. Essa promessa de redenção foi revelada através de Cristo Jesus na cruz, o favor imerecido de Deus, a segunda chance que agora o homem tem diante do Senhor. Então preste bem atenção, queridos, todos nós estávamos distantes de Deus, andávamos de acordo com nossos instintos, as nossas vontades, mas a graça do Senhor nos alcançou, fomos impactados, e agora o Senhor coloca diante de nós um caminho de redenção, um caminho de transformação. A natureza do homem, ela foi corrompida pelo pecado. A verdadeira identidade, então, o homem agora ele perde. Mas louvado seja Deus, porque essa obra da cruz, ela nos leva a ter o direito de viver novamente a verdadeira identidade que Deus sonhou para o homem e para a mulher. Amém? Por isso que quando nós falamos sobre o caminho da santidade, por que o caminho da santidade? Porque de fato é um caminho. Santidade que é estar separado das coisas impuras, daquilo que é pecado. Não é algo que acontece da noite para o dia. Não é tipo, opa, vai ser assim agora. É uma decisão que eu tomo, que agora eu vou percorrer um caminho chamado santidade. E a cada dia eu posso em Deus dar passos progressivos. Sem Deus eu jamais vou conseguir. Essa é a grande verdade. Porque, queridos, há coisas espirituais que só se vence de forma espiritual. E eu só venço espiritualmente quando eu busco a Deus, quando eu busco em Deus forças. Por isso que o Senhor, Ele revela ali em Mateus 28, que Ele estaria conosco todos os dias. Ele enviaria o Consolador, esse Consolador é o Espírito Santo. Sem essa graça, sem a presença do Senhor, é impossível avançarmos nesse caminho da santidade. Sabe qual é o alvo da santidade? Deus. A perfeita semelhança que foi perdida lá no Éden. Mas louvado seja Deus, porque em fé, se você crer, se você decidir, se você falar assim, eu vou seguir esse caminho, você vai dar passos progressivos, sim. Por quê, queridos? Não se trata apenas da nossa força, precisamos sim ter uma atitude, mas não é a força do nosso braço, é o Espírito Santo nos qualificando para dar passos progressivos. Quem compreende essa verdade? É isso, queridos. É uma decisão. Feliz é aquele que decide ir por esse caminho e viver o extraordinário do Senhor, queridos. Amém? O caminho dele é perfeito. Glória a Deus. Coisas profundas, coisas maravilhosas, o Senhor quer revelar a mim e a você nesse caminho tão maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Glória a Deus. Meu Deus, parece uma palavra dura, né? No culto como hoje, mas preste bem atenção, queridos. O Senhor, Ele nos chama, queridos, sim, para viver uma vida extraordinária em sua presença. Extraordinária, queridos. A Bíblia fala que o homem, ele tem corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O espírito estava morto no momento da salvação, aquele espírito, ele passa a reviver em Deus. Falamos do nosso corpo, a nossa estrutura física, mas falamos também de uma alma que outrora foi tão corrompida pelo sistema mundano, mas agora, louvado seja Deus, esta alma, ela é transformada conforme está em Romanos, capítulo 12. Não iremos agora mais nos amoldar ou ficar com a forma antiga, mas agora uma nova forma. Essa nova forma se trata da palavra de Deus, agora, a qual agora eu tenho ela como estilo de vida. Amém, queridos? Glória a Deus.
Abra comigo o verso 12, eu peço que os meninos deixem aqui na tela, o mesmo texto que acabamos de ler, que é, queridos, Timóteo capítulo 2, e vamos então, queridos, para o verso 12, amém? E diz o seguinte: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. A palavra diz o seguinte: nós somos o quê? Instruído, ou ela nos instrui. Nós temos um manual. E que manual é esse? Quem pode dizer para mim? A Bíblia. Digam todos, que manual é esse? Exatamente, queridos. É o manual de todo crente, queridos. Porque é através dela que eu vou compreender o que é certo e o que é errado. Eu vou compreender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Aqui nós temos a seguinte expressão, isso na versão que eu estou lendo aqui, a NVT, amém? Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, queridos, e os prazeres pecaminosos. Entenda bem uma coisa, quando eu falo, queridos, de prazeres pecaminosos, eu vou pegar um exemplo prático aqui, que está em Gálatas, capítulo 5, logo no verso 19, e diz o seguinte, queridos, quantos seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí começa a falar de problemas interiores e exteriores também. Fala de imoralidade sexual, impureza, sensualidade, fala de idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas, invejas, bebedeiras, festanças desregadas e outros pecados semelhantes. Entenda bem uma coisa, aí diz assim: repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Isso fala do que, queridos? Da vida anterior. E muitas vezes a gente pode ver isso e parece ser até um escândalo, né? Uau, pastor, mas eu sou moralmente correto. Como um dia eu encontrei uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu não tenho pecado. Mas como assim? Não, eu faço tudo o que é correto. Eu trabalho, eu tenho um lindo casamento, estou bem no meu casamento, tenho meus filhos, cuido bem dos meus filhos. Mas entenda bem uma coisa, queridos. Essa lista que nós lemos aqui fala de pecados morais apenas? Não. Fala daquilo que está no interior do homem, fala de ira, fala de idolatria, fala de cobiça, fala do instinto pecaminoso que está no coração do homem caído. Todos nós que estamos aqui, queridos, se não é a graça do Senhor, de fato, só misericórdia, porque todo homem, toda mulher tem uma tendência ao que é mal. Só vencemos isso através da pessoa de Cristo Jesus, através da bênção do Senhor, através da graça do Senhor. E como nós temos a confirmação disso, é só seguir um pouquinho, que está logo no verso 22, que fala da atuação da graça em nós, o que é o fruto do Espírito, e começa a falar sobre amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fala também da mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Queridos, todos nós que estamos aqui, conseguimos em Deus produzir tais virtudes através da graça, amém? Aquela que está em mim, que está em você. Quanto pode dar glória a Deus? De fato, nós temos que glorificar a Deus, porque isso se trata exatamente da nova vida que o Senhor sonha, que o Senhor deseja para mim e para você. Esta é uma palavra que serve para todos nós, porque todos nós, todos os dias, lutamos contra essas coisas, sim ou não? Nós lutamos, queridos. Sim, pode ser um pastor, pode ser, queridos, dentro da hierarquia eclesiástica, vamos dizer assim, ou dentro da igreja, pode ser aquele irmão que não tem atividade na igreja, ou aquele que representa a igreja. Todos nós lutamos contra o pecado, mas entenda bem uma coisa, todos nós não somos mais escravos do pecado. Todos nós podemos avançar, queridos, para o extraordinário do Senhor, que é a sua verdadeira
semelhança, aquilo que é a identidade que agora o Senhor sonha para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje, Ele nos chama para viver o extraordinário. Eu não combinei nada com a intercessão, eu não combinei nada com o louvor, mas tudo estava caminhando para esta palavra. Eu não liguei para ninguém, olha, cante tal louvor. Eu não falei com a intercessão, dizendo assim, olha, eu vou pregar sobre isso, ore sobre isso. Rafa, fala sobre isso. Não, nada foi combinado, mas o Espírito Santo, aquele que te atraiu hoje aqui, Ele marcou para falar com você de forma tão preciosa, tão extraordinária. O Senhor quer que você viva, de fato, o extraordinário. Que você entenda o profundo significado dessa graça que está diante de todos nós. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, já no verso 13, nós vamos fazer de forma expositiva. Amém? O verso 13 diz o seguinte: enquanto aguardamos esperançosamente, o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Entendem, então, queridos, que nós estamos diante de algo eterno, algo que nós já vivemos? Em nome de Jesus, queridos, todos nós iremos viver, queridos, isso em plenitude, essa verdadeira identidade, queridos. Eu vou repetir, nós não estamos esperando os céus, nós já vivemos os céus. Eu não vou viver ainda, queridos, o sobrenatural do Senhor, eu já vivo esse sobrenatural. Esse sobrenatural do Senhor eu posso viver na minha casa. Quantos podem dar glória a Deus? Eu posso viver no meu trabalho. Eu posso viver esse sobrenatural no meu carro. Amém? Onde eu estiver, eu posso sentir a presença do Senhor. Eu posso me alegrar, queridos, em Deus. E é isso que o Senhor sonha para mim e para você. Amém? Quantos de nós que estamos aqui conhecemos a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste bem atenção. Venha a nós o teu reino. Queridos, nós já vivemos. Nós já estamos vivendo, queridos, parte daquilo que iremos viver de forma plena no Senhor. Amém? Então entenda uma coisa. Eu não coloco uma roupa. Eu não, queridos, me preparo para ir à igreja para viver um pedacinho dos céus, para adorar ao Senhor, para ser um evangélico, para ser um cristão. Não. Todos os momentos da minha vida, queridos, eu vivo os céus. Todo momento da minha vida, eu vivo uma parte dos céus, amém? Todo momento da minha vida, eu posso ter a compreensão de que eu estou vivendo, queridos, de fato, o reino de Deus. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2, o verso 20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, me entristece muito quando eu vejo pessoas virem à igreja e vêm apenas por vir à igreja. Não há uma transformação, não há uma mudança de vida, porque o propósito do Senhor não é esse. O propósito do Senhor, de fato, é uma mudança de vida. É de glória em glória, amém, queridos? A vontade do Senhor, queridos, e é o que nós falamos aqui em Lagoinha, que todos nós tenhamos um relacionamento com Cristo Jesus, mas só que um relacionamento crescente e público. Ele é crescente, amém, queridos? Precisamos trazer, queridos, à memória esses princípios. Precisamos trazer à memória, queridos, a obra de Cristo Jesus, o chamado do Senhor, a graça que está diante de todos nós, e viver, queridos, o melhor de Deus, amém? Queremos sim, em nome do Senhor Jesus, queridos, viver o melhor de Deus, amém? Glória a Deus. O verso 14 diz o seguinte: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado.
para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Amém? Eu vejo aqui, primeiro passo, nos libertar. Não somos mais escravos do pecado, amém? Somos libertos, amém? Segundo, nos purificar, glória a Deus. De fato, queridos, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro perfeito de Deus, amém? Falamos tanto aqui da Páscoa sobre a obra de Cristo Jesus, tudo se encaixa, amém? Tudo se encaixa, o Senhor nos chama para, queridos, sim, ser um povo sem impurezas, embora todos nós lutamos todos os dias contra o pecado, amém? É verdade, queridos, por mais que a gente lute contra o pecado, podemos falhar, mas o sangue do Senhor Jesus é aquele que nos purifica, amém? A cruz de Cristo é que nos dá o direito de reconciliação, de redenção, é através da cruz que eu alcanço o perdão. E agora eu vejo aqui como terceira parte, queridos, e fazer de mim e de você o seu povo, amém? Quantos podem dar glória a Deus? Queridos, uma vez marcado pelo sangue do Senhor, queridos, é como nós olhamos na antiga aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, e havia uma marca. Que marca era essa? A circuncisão, era isso? Mas o que Paulo ele diz, querido, que agora não vai ser mais uma circuncisão física, mas sim aquela que é uma ação do Espírito Santo em cada coração, amém? Todos nós que estamos aqui, queridos, somos circuncidados através do poder, através do sangue do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, para ter essa vida extraordinária no Senhor, louvado seja Deus. Queridos, é tempo, de fato, de trazer à memória, queridos, a vontade do Senhor. Sim, mais do que nunca. Eu vou dar aqui um exemplo. Aquele que tem medo de morrer afogado e evita entrar na água, ele morrerá afogado? Não. A probabilidade é muito pequena. Quando eu sou cuidadoso, extremamente cuidadoso, dificilmente eu vou sofrer um determinado dano daquilo que sou cuidadoso. Mas se não for cuidadoso, queridos, sim, preste bem atenção que aqueles que morrem afogados, na grande maioria, são grandes nadadores. Não podemos nunca, queridos, baixar a guarda, amém? Fale comigo, nunca devo baixar a guarda. Devo ser vigilante, devemos sempre ser vigilantes, porque se somos cuidadosos, se somos atentos àquilo que o Senhor tem para mim e para você, de fato, queridos, iremos viver o extraordinário do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem quer morar no céu aqui, queridos? Quem quer reinar com Cristo Jesus para todo sempre aqui? Amém? Então, queridos, se esse é o desejo do nosso coração, que sejamos atentos, que sejamos cuidadosos, que venhamos sempre trazer à memória, queridos, essa graça que está diante de mim e de você, que venhamos nos apropriar dela, queridos, de forma plena, queridos, sim. É onde eu vou olhar para os meus caprichos pessoais, e vou deixar de lado, e vou, queridos, entrar de cabeça no propósito do Senhor. É verdade, queridos. Muitas vezes nós nos atentamos. Eu vou trazer aqui uma reflexão para os irmãos. Estava até comentando com uma das irmãs. Estava eu e o Rafa. E encontramos a Vânia ali no restaurante. E começamos a conversar. E nessa conversa começamos a falar sobre o que é saúde de acordo com a Ordem Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental e emocional. Não é apenas o estar bem físico. Todos nós pensamos, como é que você está? Eu estou bem, não tenho diabetes, não tenho colesterol, meu Deus do céu, estou muito bem, não sinto dor de cabeça. Mas muitas vezes, nós estamos tão quebrados emocionalmente, tão doentes emocionalmente, não é isso? Então, que nós precisamos nos atentar, porque muitas vezes as nossas emoções, as nossas vontades,
ela nos impede de viver esse extraordinário do Senhor. Muitas vezes nós estamos em falhas, em pecados e não percebemos. Por quê, queridos? Apenas uma raiva que eu tenho no coração, apenas um sentimento que eu tenho no coração, pode ser um pecado que tem que ser tratado pelo Senhor, ou melhor, que tem que ser eliminado. Perdão, queridos, que muitas vezes precisa ser liberado. É verdade, queridos. O passado que eu tenho que entregar na cruz de Cristo para viver o extraordinário do Senhor. Queridos, a Bíblia fala que glutonaria é pecado. A bebedeira é pecado. Muitas vezes, queridos, qualquer tipo de vício é um pecado, sim ou não? A Bíblia fala que o Senhor, Ele espera de mim que sejamos repreensíveis em quê? Corpo, alma e espírito. Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, queridos, percebe que bate até com a visão da Ordem Mundial de Saúde. É verdade. Bate, queridos. Então, queridos, que nós venhamos nos analisar mediante a graça que já nos foi liberada, que venhamos nos humilhar na presença do Senhor, não viver como as coisas passadas, como o mundo, mas viver, queridos, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Quem pode dar uma glória a Deus? É verdade, queridos, o que o Senhor tem para mim, tem para você, é o melhor que você possa imaginar. O Senhor quer trazer os céus para você. O Senhor quer trazer, queridos, sim, queridos, que você viva o extraordinário. Você que está aqui, você é cidadão e cidadã dos céus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Todos nós, queridos, estamos agora diante, queridos, de uma nova Constituição. Nós temos então um novo governo, nós temos novas regras, nós temos agora uma nova cultura. Se trata do governo celestial, se trata de uma regra celestial, se trata de um novo estilo de vida celestial. É o que o Senhor tem para mim e para você. A graça do Senhor, Ele mesmo se manifestou. Ele está aqui nessa noite, amém? Está diante de você. Entre de cabeça, rasgue o seu coração na presença do Senhor. Nós iremos louvar ao Senhor, e você terá aí no seu lugar a oportunidade de abrir o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. glória a Deus. Esse é seu momento com Deus, queridos. O Espírito de Deus está aqui, está presente, e de fato Ele quer nos encher para vivermos, querido, o extraordinário do Senhor. O Senhor nos chama para viver, queridos, de fato, um novo estilo de vida, algo novo, algo mais profundo em Sua presença. Eu gosto de chamar os irmãos para vir diante do altar. E nesse momento, queridos, eu vou convidar você que está na nave da igreja, você que quer receber uma oração. Nós obreiros estaremos aqui, queridos, iremos orar por sua vida, iremos interceder por você. Chamar aqui os pastores, os líderes. E tenha total liberdade, nós continuaremos a louvar ao Senhor. Essa é a igreja de Cristo Jesus, queridos. Não faz sentido fazer o culto e voltarmos da mesma forma. Queremos receber do Senhor. Tenha total liberdade, você que quer sair do seu lugar, vem até aqui, sem constrangimento. Nós iremos clamar por sua vida. O Espírito de Deus está aqui e coisas profundas Deus quer revelar ao seu coração. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo.
Glória a Deus. Esse é o papel da Igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja, ela não está aqui, queridos, para constranger pessoas, para apontar pessoas, apontar falhas. Não, esse não é o propósito da igreja. Mas a Igreja de Cristo Jesus, ela denuncia o pecado. A Igreja de Cristo Jesus, ela aponta o pecado e mostra exatamente, queridos, a obra redentora de Jesus, a solução, a graça que está diante de todos nós. Porque pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor de onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Com os olhos fechados, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo dizendo o seguinte: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Obrigado pela graça que está diante de mim. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida, fazendo de mim participante da graça do Senhor. Glória a Deus. Ainda de olhos fechados, você que está aqui nesta noite e fez essa oração pela primeira vez, e você quer entregar a sua vida ao Senhor, eu convido você a fazer um sinal com as suas mãos, estendendo as suas mãos de onde você está, para orarmos por você. Você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer nesta noite voltar, queridos, não perca a oportunidade. É noite de salvação. O Senhor Jesus, Ele te chama. O Senhor Jesus, de fato, Ele quer fazer você participante dessa graça. A graça que está diante de você. Não somos mais escravos do medo, porque nós somos filhos de Deus. Não viver mais a nossa vidinha, mas viver uma vida extraordinária no Senhor. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Não perca a oportunidade. Sem constrangimento, todos de olhos fechados, estenda suas mãos e nós iremos orar por você. A graça salvadora está diante de todos nós. A graça transformadora está diante de todos nós. O Senhor nos chama para sermos filhos, eleitos, regenerados, santificados, adotados para uma vida extraordinária no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.